E aí, pessoal, vamos dar sequência aqui, então, na nossa aula de informática aplicada aqui, tentando aí proporcionar para vocês alguns conhecimentos, né, algumas facilidades para operar o Word, tá? Então, eu vou dar sequência no que a gente estava falando e vou abrir aqui um documento em branco, né? Mais uma vez, então, vamos começar aqui com os procedimentos básicos. Formatação, ali a fonte já está com o calibre corpo e eu vou pôr na fonte 12, ok? Vamos aqui justificar, está justificado, espaçamento de parágrafo 1, e aqui a gente pode começar a nossa aula então, tá? Eu não vou, como eu já fiz a tabela tudo, eu vou abrir um outro arquivo aqui para a gente explorar outras possibilidades do Word, tá? Vamos iniciar aqui fazendo o quê? Colocando, vamos inserir, então, margens, por exemplo, imagens não, vamos pôr aqui o layout, margens, vamos lá nas margens, e eu vou selecionar a primeira que aparece aqui, né, que é 2,5 cm superior, inferior 2,5, esquerda 3, direita 3. Essa não é a margem, né, que é requisitada para os trabalhos científicos, mas eu estou aqui só facilitando. Se eu quiser um espaçamento mais detalhado, eu coloco aqui o quanto eu quero à esquerda, o quanto eu quero à direita, o quanto eu quero antes e depois, tá? Então, isso fica aí a critério de vocês, dependendo da formalidade ou da exigência de cada documento. Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como a gente pode colocar aqui elementos. A tabela nós já vimos, né? Imagens, vamos colocar uma imagem, então vamos procurar imagem aqui nesse dispositivo, tá? Que é o meu computador. Então, eu posso aqui procurar algumas imagens, né? Vamos ver se eu tenho uma imagem aqui. Vamos pegar essa imagem aqui, tá? Eu seleciono, vou copiar, certo? Ele deu aqui uma travadinha, vamos esperar ver o que ele faz, mas, a princípio, ele não obedeceu os meus comandos, tá? Vamos cancelar, então, deixa eu ver se vai dar certo aqui, colar. Ó, e ele já colou a imagem, né? Então, quando eu colo a imagem, ela vem nesse formato dela. O que eu posso fazer aqui? Clicar, e quando eu venho aqui nos cantos, olha, eu reduzo a imagem ao tamanho que eu quero e que fique adequado para o meu texto, tá? E ele tem que ser obrigatoriamente nos cantinhos, tá, gente? Por quê? Porque o cantinho, ele abre e fecha a imagem sem distorcer ela. Porque se eu fizer assim, por exemplo, olha, a imagem vai ficar distorcida, tá vendo? E aí eu vou o quê? Tirar ela da configuração original, olha, tá? Então, vamos voltar, ó, você tem sempre essa seta aqui com a opção de desfazer, então eu vou desfazendo tudo até chegar no formato que ela tinha antes. E aí, então, quando você quiser dimensionar essa imagem, você, então, usa os cantinhos aqui, ó, porque aí você consegue, então, abrir e fechar a imagem sem distorcer, ok? Então, essa é uma possibilidade. E quando você termina de inserir a imagem, o cursor aparece aqui, ó, tá? Aí você faz o quê? Você dá um Enter e ele volta lá para o começo, ok? Então, é assim que se insere imagens. Vamos ver de novo? Inserir, imagens, e aí você seleciona ou imagens online, que ele vai abrir a internet, ou imagem desses dispositivos, ok? Você pode inserir formas também, né? O que são formas? São todas essas possibilidades aqui geométricas, tá? Então, vamos supor que você queira colocar ali, fazer tipo uma revista em quadrinho, né? Você selecionou ali e pôs aqui, olha só. Ela pôs isso aqui, você tem ali, né, uma ilustração. Então, vamos colocar isso aqui, por exemplo, e eu faço da mesma forma, olha, que eu fiz com a imagem. Se eu abrir,
ela não vai distorcer. Se eu pegar aqui no cantinho, ó, ela vai ficar mais distorcida, tá vendo? Então, essa é também uma forma, só que com as imagens você distorce. Agora aqui não, aqui com esse tipo de forma, você pode deixar do jeito que você quiser, olha, né? Não vai influenciar no resultado final. E dentro dela, você então pode digitar o que você quiser, né? E também da mesma forma, você vem aqui, olha, tá? Vai lá na página inicial, por exemplo, pode colocar um negrito, você pode selecionar a cor da sua fonte, ó, ela estava em branco, eu quero preto, tá? E eu vou justificar. Então, eu vou colocar aqui e escrever, por exemplo, né, opa, só que eu queria uma letra preta. Informática aplicada, tá? Então, tá lá, informática aplicada. Agora sim, eu vou lá e seleciono, mas por que que ele não quer ficar preto? Não estou entendendo isso. Então, talvez ele não me permita, então. Mas deveria, né? Olha lá, eu queria a letra preta. Por que que ele não está colocando letra preta? Vamos tentar mais uma vez. Ah, agora deu. Aí. E eu posso selecionar também o tamanho da fonte, tá? Então, tá aí, ó. Essa é uma forma que você pode inserir aqui através do quê? Das formas, tá? Eu posso também colocar o quê? Setas, o pessoal utiliza muito as setas, por exemplo, ó, né? Então, eu tenho a seta aqui, né? E eu posso escrever alguma coisa aqui, por exemplo, né? Ao abrir o Word, né? 2 pontos. Aí eu pego essa seta, coloco aqui, certo? Posiciono onde eu quero e o cursor vai passar por ela e eu vou colocar aqui, selecionar tipo da fonte barra tamanho da fonte, né? Só que aqui ele não manteve a mesma linha ali, então vamos deixar aqui, vamos reduzir aqui um pouquinho para caber na mesma linha. Tamanho da fonte. Vamos fazer o quê? Vamos diminuir aqui, ó. Aí ele coube na mesma linha. Modifico aqui a minha seta, olha. E eu tenho aqui a possibilidade, então, de ilustrar, né, o meu documento. Seja com imagens, com formas, né, das mais variadas. E aí cabe a quem, ao usuário, né, a quem estiver utilizando, e aqui, então, selecionando e se familiarizando com esse tipo de possibilidade, tá? Além das formas, você tem o quê? Os ícones, tá? Você pode trabalhar com vários tipos de ícones também, da mesma forma. Tem uma infinidade de ícones aqui, olha, né? Da mesma forma, você vai selecionar e ele vai aparecer lá, né? Então, tá aí. Vamos ver se a gente vê um interessante aqui, né? Para que a gente possa compatibilizar com a nossa aula de informática. Vamos achar aqui um computador, né? Vamos ver, vamos ver. Comunicação, tá lá, ó. Vamos pegar aqui, então, um e-mail. Pronto, inserir. Tá lá, ó. Certo? Então, opa, vamos abrir mais para baixo aqui. Vamos desfazer. Vem cá, meu amigo. Aí. Então, tá lá. Só que aqui ele saiu do formato que eu queria. Vamos pôr aqui, fazer o seguinte, ó. Voltei. Vamos inserir aqui. Inserir. Ícones. Vamos carregar um ícone qualquer aqui, para ficar mais fácil. Inserir. Ele inseriu aí o ícone, tá? Da mesma forma, eu consigo aumentar, diminuir,
e fazer o que eu quiser com ele. Inclusive girar, né? Aqui eu consigo girar ele, ó, e colocar na posição que eu desejo, tá? Então, são inúmeras possibilidades aí que o Word te oferece. Vamos ver mais uma? Vamos aqui, modelos 3D, né? Vamos ver o modelo 3D que ele me apresenta. Olha só, tem vários tipos de modelos 3D aqui. Então, vamos pôr esse aqui, por exemplo, né? Não deu certo. Vamos de novo, modelos 3D, tá? Aparelhos eletrônicos. Agora sim, eu vou selecionar, então, vamos selecionar um computador aqui, inserir. Inserindo. Vamos aguardar. Aí ele vai inserir, já já que fica pronto. Olha aí que beleza. Então, na apresentação que eu fiz, no documento que eu estou fazendo, eu tenho a possibilidade de colocar também esses modelos 3D, essas formas, esses ícones e tudo mais, tá? Então, veja que aqui eu não estou mais trabalhando com textos, eu estou mesclando textos, né, com imagens e formas. Tudo isso dentro desse menu inserir, né? O que a gente usa muito, deixa eu mostrar para vocês aqui na sequência, olha, colocar o cursor aqui na posição certa, passar para a próxima página, e eu vou inserir, então, o quê? As Smart Arts, né? Isso a gente usa muito, que é o quê? Todos esses tipos aqui de possibilidades. Então, vocês têm aqui esse modelo de listas, né? Por exemplo, lista, né? Você vai listar várias aí possibilidades, processos, né? Ciclos, níveis hierárquicos, relações, né? Como que se relacionam determinados elementos, matrizes, formas piramidais de disposições hierárquicas também, e imagens, né? Então, vamos ver, por exemplo, aqui, um processo, né? Vamos estabelecer aqui e escolher qualquer um deles. Vamos colocar esse aqui, por exemplo. Ó. Vou selecionar esse aqui e dar um OK. Apareceu ali, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, vamos pôr aqui, Word, tá? Texto. Selecionar o tipo de fonte. Outro texto. Selecionar o tipo de, o tamanho da fonte. Ok. Vamos de novo aqui agora. Vamos para o Word mais uma vez. Word. Segundo passo, né? Orientação do texto. Vou colocar aqui as opções. Justificado, né? Pode ser que é o que a gente costuma mais fazer. Vamos colocar aqui também o Word. Parágrafos, né? Espaços entre linhas. E aqui, parágrafos, espaços entre parágrafos. Né? Vamos abrir um pouquinho aqui, ó, para caber tudo dentro do mesmo texto. Então, vejam que, através desse modelo de inserir aqui Smart Art, né, eu consegui ilustrar o meu texto. Né? E o texto ficou ilustrado de forma que eu tenho aqui como se fosse um diagrama, né? Então, com orientações aí para vocês, no caso, a gente está trabalhando com formatação, né, do Word, então está lá o Word, selecionar o tipo de fonte, selecionar o tamanho da fonte. Ainda no Word, na sequência, próximo passo, orientação do texto, justificado. Word, parágrafos, espaço entre linhas, parágrafos, espaço entre parágrafos. Né? E assim sucessivamente.
né? Você pode, então, aí o cursor está lá no fim, você dá um Enter e volta. Quer inserir um outro tipo de Smart Art? É só você clicar lá em cima, que várias opções vão aparecer para você, né? Então, esse é o tipo de elemento que a gente consegue colocar e ilustrar bem um texto, um documento no Word, tá? Isso é muito utilizado em trabalhos científicos e acadêmicos? Não, não é. Né? Por quê? Porque isso está mais assim ligado à produção, por exemplo, de uma apostila, né? de um livro, porque os textos acadêmicos, né? Os TCCs, eles seguem aqueles padrões da ABNT. Então, você não tem muita flexibilidade para colocar essas ilustrações, tá? Mas são ferramentas que o Word te oferece. Então, se você quiser fazer um trabalho, se você quiser fazer uma apostila, se você quiser fazer um documento aí mostrando o seu trabalho na sua empresa, no seu negócio, você tem essa possibilidade. Gráficos também, você tem uma infinidade de gráficos que você pode colocar, né? Gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos em forma de pizza, em forma de barras, né? Em forma de área, e assim sucessivamente. Mapas, ações, superfície, né? Radar, mapa árvore. Então, tem uma série de opções que você pode aí escolher para ilustrar, né, decorar o seu texto. Tá? Então, não é à toa que o nome desse programa chama-se Word, né? Porque ele te oferece um mundo de possibilidades, certo? Então, essa foi uma aula mais aqui prática sobre as possibilidades que você tem de ilustrar o seu texto com imagens, com formas, né, geométricas, com ícones, com imagens em 3 dimensões, em 3D, e com todo tipo aí de smart art que vocês tiverem, tá? Obviamente, né, pessoal, quanto mais você aprofundar o seu conhecimento e exercer a sua curiosidade em cima desses elementos aqui, mais íntimo você vai ficar, né, desse programa, dessa ferramenta, desse software. Então, aqui eu estou dando para vocês assim o beabá, né, bem básico, mas dentro do que a gente tem aí previsto para o curso, dentro da carga horária, eu acredito que eu estou aí compatibilizando tudo que eu posso aí ao alcance de vocês, tá? E aí vocês têm outras opções, né? Como desenhar, né? Seleciona aqui e desenha como se fosse um paintbrush. Tem o layout, né? Então, se você quer, por exemplo, uma orientação para retrato ou para paisagem, né? Você tem essa opção também. Você quer, por exemplo, fazer um certificado, né? De conclusão de curso, alguma coisa assim, você vai orientar para paisagem, né? O tamanho aqui do papel, tem o papel carta e o papel A4, geralmente se usa todo o A4 hoje, você tem à disposição em colunas, né? Caso você queira fazer 2, 3, de forma como se fosse um jornal, um tabloide, alguma coisa assim, tá? Você tem também aqui a possibilidade das referências, mas aí já é algo mais assim ligado a normas da BNT e tudo mais, né? Vai confundir um pouco. Enfim, você tem inúmeras possibilidades, tá? Vamos ver se a gente consegue trabalhar alguma coisa nesse sentido, mas o foco aqui é a produção de textos comerciais e acadêmicos. Então, essa parte aqui nós não vamos nos ater muito, fica mais a título aí de curiosidade, de informação, conforme vocês quiserem, vocês vão aprofundando o conhecimento, como eu já falei. Tá bom? Então, por hoje é isso. Em breve estamos juntos aí novamente e vamos seguir agora, provavelmente a semana que vem, já com o Excel, né? Porque nós temos aí esse próximo mês para a gente trabalhar o Excel e alguma coisa do PowerPoint, tá bom? Mas, na medida do possível, eu vou solucionando mais dúvidas aí, conforme as aulas vão acontecer no laboratório de informática. Beleza? Então, até breve, pessoal. Até mais. Muito obrigado a todos.